O Gebara, ele fala assim: estamos aqui querendo saber qual foi a sua emoção ao escrever O Meu Pequeno Palmeirense. Eu tenho um exemplar autografado com muito orgulho. Ai, de orgulho também. Eu adoro escrever, adoro livros, adoro crianças, adoro futebol e o Palmeiras. Então imagina, juntar isso tudo. Fiquei muito feliz. Eu já tinha feito outros livros a convite de outras editoras, projetos completamente diferentes, e quando me convidaram para escrever esse, né, para os pequenos palmeirenses, ou quem sabe futuros palmeirenses, aqueles que ainda não vestiram nenhuma camisa, eu adorei. E ainda por cima, o que é sempre muito marcante em livro infantil é a ilustração, né? São as ilustrações. E o Batistão, que é o ilustrador do meu livro, fez um trabalho assim tão legal. Quando ele me mandou por e-mail: olha, aí estão as provas das ilustrações para você ver o que você acha. Eu falei: nossa, essas são as ilustrações do meu livro, que legal. Então eu tenho o maior orgulho, assim, de ter esse livro. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse projeto de escrever, quem te convidou, faz parte de uma coleção, você estava contando pra mim, né? Exatamente, tem uma editora, Belas Letras, que fez essa proposta a vários clubes de futebol. E antes do meu Pequeno Palmeirense, já tinham sido lançados os livros sobre o Corinthians, o Serginho Groisman é o autor, o Grêmio é Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, do Internacional, se não me engano, é um dos seus mais ilustres torcedores, que é o Luiz Fernando Veríssimo, acho que o Veríssimo é o autor, não lembro. Tem o do Flamengo, que é o Gabriel Pensador, e depois do meu já saiu do São Paulo, que é do Nando Reis. Então eles me convidaram se eu poderia, se eu toparia. No fim do ano passado, imagina, período assim, pós-eleição, perto do fim do meu mandato de vereadora, fim de ano sempre a Câmara trabalha muito mais, assim, mais pesado, com análise do orçamento, com os últimos projetos de vereador daquela legislatura. Então, até eu conseguir responder o e-mail dizendo que eu topava, acho que já tinha virado ano. Aí eu topei, aí quantos toques, com quantos espaços, tal. E no fim aconteceu que eu tive que escrever o livro da noite pro dia, literalmente. Chegou uma sexta-feira que a editora disse assim: legal que você aceitou, estamos muito honrados, mas você precisa entregar o texto. Aí eu sentei no computador e falei: bom, não levanto daqui enquanto não terminar. Aí fiz algumas últimas pesquisas, tirar umas dúvidas de datas, fechei o texto e aí fui cortando, né? Porque o livro infantil, na verdade, tem muito pouco texto comparado com outros. Então, o número de toques é menor do que o de uma coluna da Folha, quando eu fazia. Então, ainda tive que enxugar, cortar algumas coisas que para mim eram super importantes, mas, no fim, coube um pouco de tudo ali, das glórias e das mágoas. Quem é torcedor tem que aguentar os dois, né? Eu queria saber como podemos nos tornar menos descrentes com a política, acompanhando tantas notícias de corrupção diariamente. Ai, é uma boa pergunta. Como podemos nos tornar menos descrentes? Eu acho que conhecendo cada vez mais e melhor, porque a política tem muitos problemas, a corrupção é só um dos problemas da política, tem outros. Demagogia é um problema muito sério na política. Quando as pessoas dizem o que o povo quer ouvir, mesmo que seja impossível, mesmo que seja errado, mas sabe jogar para a torcida? Políticos fazem muito isso. Às vezes os do governo, às vezes os da oposição. E aí não é à toa que as pessoas se decepcionam depois. Mas o que é corrupção, o que é fraude, o que é desvio, tem muito mais destaque do que aquelas coisas que são verdadeiras, produtivas, transformadoras. Então, na verdade, quanto mais a gente se informa, mais a gente tem conhecimento desse outro lado da política que enriquece, sabe? Da política mais corajosa, que compra brigas. Isso também tem nos governos, nas oposições, sabe? No executivo, no parlamento. Na área de meio ambiente, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem motivos para grandes preocupações e decepções, algumas coisas estão avançando, assim, sabe? Em nível municipal, em nível estadual, em São Paulo, em outros estados. Então, buscar informação pode ser um alento, assim, sabe? Você identificar entre todos os deputados estaduais do seu estado, que eu nem sei qual é, aqueles com quem você pode se identificar, sabe? Em quem você pode confiar.
independentemente de partido. Até não estou aqui fazendo uma recomendação, não, para vai atrás dos deputados do meu partido, porque eles são os tais. Vou falar de um deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Não é do meu partido, mas é um cara que eu admiro muito, assim, que compra brigas super valiosas. Então procura, sabe, essas figuras que não tem manchete no jornal, até porque não estão desviando, não estão fraudando, então não viram notícia com a mesma facilidade que outros. Eu acho que é por aí, assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente encontra os irmãos, assim, de ideal, sabe? Você já foi VJ da MTV, ficou muito conhecida por esse trabalho. Como você se interessou pela política e se você tinha medo de ficar estereotipada como a política moderninha que fala a língua dos jovens? Olha, que eu posso ficar estereotipada, eu posso, e às vezes eu vejo isso acontecendo, né? Aquela que faz um tipo assim, assado, azar. Assim, não vou vestir um taillé só para provar que eu não estou fazendo tipo, tanto quanto eu não visto esta roupa só para fazer tipo. É porque eu me sinto bem confortável assim. Mas eu me interessei por política muito antes da MTV, na verdade. De pequena, assim, na minha casa. A minha mãe, ela não era militante de nenhum movimento organizado, mas ela era muito crítica, muito atenta, muito interessada, muito bem informada sobre política. Ela devorava, assim, todas as informações possíveis, numa época de ditadura, na verdade, em que as informações eram super controladas, mas ela tinha total noção disso e fazia questão de que a gente soubesse disso. Então eu lembro da minha mãe lendo jornal, vendo a televisão e xingando, sabe? Xingando o governo, desgraçados, como é que eles podem dizer uma coisa dessas, que absurdo. E o que foi, mãe? Que estão falando que o Herzog se matou, mentira, mentira. Eu lembro dela, assim, sabe? Possessa de raiva. E eu entendia as razões da raiva dela e eu concordava, sabe? Com os questionamentos que ela fazia e, sabe, contra tortura, repressão, censura, tudo isso. Ela me explicava as letras das músicas cifradas, as manobras que se tinha de fazer para driblar a censura e quem não conseguia driblar e os exilados todos, sabe? Então veio de casa e depois do colégio. Estudei num colégio de freiras adeptas da teologia da libertação, quer dizer, que defendia assim, o sentido político da fé cristã, quer dizer, a gente não luta por igualdade depois da morte, né, felicidade eterna numa outra vida, mas por justiça nessa vida. Cristo era um lutador, né, por justiça, por igualdade. Então veio assim de casa e do colégio. Eu sempre me interessei muito. Depois eu fiz parte de um grupo de teatro ultramarxista. Eu li O Capital nessa época do grupo de teatro. E então vem dessa linha assim, uma formação de esquerda de muito antes da MTV, na verdade.